Olá! Hoje vamos falar de biogeografia e de ratos. Bom, na verdade vamos falar de biogeografia de um grupo bem grande de mamíferos, os Muroidea. Um grupo muito diversificado que contém dois grupos menores, os murídeos e os cricetídeos. Não importa quais animais atuais desses grupos escolhermos para ver, você provavelmente vai enxergar ratos. Um rato, outro rato, um rato, Mister... Ok, já deu para entender. Isso porque o termo popular rato se aplica a todo roedor de pequeno porte, meio redondinho e com rabo feio. Bem feio. Mas por que falar de ratos? Bom, o motivo é porque a gente é trouxa mesmo. A biogeografia de ratos é absurdamente complicada. Ratos são animais cosmopolitas e colonizaram por conta própria todas as terras emersas do planeta, exceto Nova Zelândia e Antártida. Um terço de todas as espécies de mamíferos são ratos. Cada continente foi colonizado várias vezes. Colonizaram 5 vezes a África, 5 vezes a América do Norte e recolonizaram 11 vezes a Eurásia. É evidente que nem todas essas colonizações resultaram em enormes eventos de diversificação. Isso aconteceu algumas vezes e possivelmente esteve relacionado a um conceito ecológico conhecido como oportunidade ecológica. Simpson, em 1953, sugeriu que em presença de nichos vagos, taxa preenchem esses nichos e se especiam rapidamente, produzindo muitas formas distintas com ecologias muito diferentes. Quando os nichos se saturam, a taxa de especiação cai, e isso é oportunidade ecológica. Alguns ratos chegaram no lugar certo, na hora certa. Claro, o sucesso dos ratos se deve a muitos outros fatores. Eles andam de balsa, eles mergulham, eles nadam de um jeito engraçado, suas garras permitem que escalem praticamente qualquer superfície vertical, são capazes de comprimirem suas caixas torácicas, o que permite que passem pelos menores espaços, desde que passe a cabeça primeiro. Eles entram na sua casa pela sua privada? Ai meu Deus. Os Muroidea surgiram em algum lugar da Eurásia há 24 milhões de anos, bem na transição entre o Oligoceno e o Mioceno. Há 24 milhões de anos, a disposição dos continentes ainda não era idêntica à de hoje, embora muito parecida. Talvez vocês não percebam, mas esses continentes estão se mexendo, bem devagarinho, pois concentramos 24 milhões de anos de tectonismo de placas em poucos minutos. 1 milhão de anos depois do surgimento do primeiro Muroidea, houve uma primeira colonização da África por uma população de que acabaram se ramificando dois grandes clados que mencionei mais cedo. Os cricetídeos, que abrigam os lemmings, os hamster e os ratos, e os murídeos, que inclui gerbios e mais ratos. Entramos no Mioceno, e é nele que se deu a grande parte da dispersão desses animais. Vamos nos ater ao Mioceno por um bom tempo, eu aviso quando sairmos dele. Há 21 milhões de anos, alguns murídeos saíram da África e foram os primeiros a alcançar o Sudeste Asiático, onde se diversificaram dando origem aos Murini, grupo que inclui exclusivamente ratos e camundongos. Há 17 milhões de anos e meio, alguns cricetídeos migraram de volta para a Eurásia e em seguida para a América do Norte, provavelmente passando por calotas polares, à época maiores, dando origem aos Neotomini, aos Tilomini e aos Sigmodontini. Contemporaneamente, uma linhagem de outro grupo de cricetídeos, os Nesomídeos, migrou da África para Madagascar, na única colonização do grupo, a ilha africana. Alguns dos Murini, descendentes daqueles que 11 milhões de anos antes haviam se mudado da África para o Sudeste Asiático, há 12 milhões de anos traçaram o caminho inverso, saindo do sul da Ásia e voltando para a África. Na mesma época, uma linhagem de Sigmodontini migrou para a América do Sul, exatamente no momento em que os dois continentes se juntaram. Meio milhão de anos mais tarde, alguns Murini novamente saíram da África em direção ao Sudeste Asiático, dando origem ao gênero Vandeleuria, enquanto outros, que já estavam na região, migraram de volta para a Eurásia, dando origem ao gênero Micromis. Entre os murídeos que ficaram na África, que enquanto isso se diversificaram em Lophiomini, Deomini e Girbellini, uma linhagem de Gerbilini, há 10 milhões de anos atrás, saiu da África e voltou para a Eurásia, e meio milhão de anos depois continuaram as migrações saindo da África. Uma linhagem de Murini foi para o Sudeste Asiático, dando origem ao gênero Mus. Sim, o famoso gênero Mus. E outra foi para a Eurásia, onde se estabeleceram os gêneros Apodemus e Tokudaya. Cansou? Calma que ainda não estamos nem na metade. Lembra daqueles cricetídeos eurasiáticos? Com o passar dos milênios, se diversificaram em Cricetini e Arvicolini, e alguns Arvicolini compuseram uma segunda leva que foi da Eurásia para a América do Norte. Estamos há 9 milhões de anos atrás. 8 milhões de anos atrás. Alguns dos Muroideas mais basais, ainda habitantes da Eurásia, resolvem também sair da toca e descem primeiro para a África, onde originarão o gênero Tachyorictis, e depois para o Sudeste Asiático, onde surgirão os gêneros Canomes e Rhizomes.
No mesmo período, mais alguns Murini migram da África para a Eurásia, onde se originará o gênero Golunda. 7 milhões de anos atrás, primeira conquista da Oceania por parte de alguns dos Murini que haviam ocupado o Sudeste Asiático. Alguns Arvicolini da América do Norte voltam para a Eurásia. 6 milhões e meio de anos atrás, alguns dos Gerbilini, que tinham migrado da África para a Eurásia, migram de volta para a África, onde surgirá o gênero Tatherilus. 3 milhões e meio de anos atrás, finalmente sobrevivemos ao Mioceno e entramos no Plioceno. Mais alguns Arvicolini migram da América do Norte para a Eurásia. Daqui vai surgir o gênero Lemus. Uma nova leva de Sigmodontini, mais especificamente do gênero Sigmodon, desce da América do Norte para a América do Sul, na segunda colonização do continente, da qual surgirá o Sigmodon austoni. Uma linhagem de Delmini sobe da África para a Eurásia e do Sudeste Asiático um ratinho do gênero Mus se aventura para a Eurásia. É o antepassado do Mus musculus, o ratinho mais famoso do mundo. Até que é bonitinho, sem o rabo. Na Eurásia, entre os Arvicolini, lembra aquele grupo que surgiu na Eurásia, migrou para a América do Norte e depois voltou para a Eurásia? Bom, dentro dele surge o gênero Microtus, e há 3 milhões de anos, uma linhagem de Microtus volta para a América do Norte. Há 2 milhões e meio de anos, na transição entre o Neógeno e o Quaternário, ou seja, ontem, geologicamente falando, alguns Sigmodontini realizam a única migração de que se tem notícia da América do Sul para a América do Norte, da qual surgiu o gênero Oryzomys. Como a maioria dos mamíferos, também entre os Mureidae as migrações entre as Américas foram assimétricas. Os que foram do norte para o sul prosperaram, enquanto que os que foram do sul para o norte se extinguiram, pelo menos quase todos. E, para encerrarmos essa epopeia, no mesmo período duas linhagens de Murini do Sudeste Asiático divergiram em sentidos opostos, indo uma para a Eurásia e outra para a Oceania. E essa foi a história da dispersão dos ratos. Esperamos que tenham gostado, porque a gente quase morreu para acharmos essas informações. O trabalho foi baseado, majoritariamente, nesse estudo do John Shank e colaboradores sobre o papel da oportunidade ecológica nas múltiplas colonizações continentais de Mureidae, e no livro The Origin and Evolution of Mammals, do Tom Kemp. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima e tchau!